Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. A paz do Senhor, igreja. Uau, que responsabilidade. Pregar nessa manhã para vocês, igreja cheia. Vocês vieram buscar ao Senhor e todos nós sairemos daqui edificados e mais abençoados e mais fortalecidos e renovados para continuarmos a caminhada nessa terra, enquanto nosso Senhor Jesus não volta, embora nós saibamos e percebemos que a vinda dele está cada dia mais perto de acontecer. Aleluia! A gente vê os sinais se cumprindo, igreja, e é um misto de alegria com aquele misto de, meu Deus, o que acontece com o mundo? E a gente quer paz, obviamente, porque somos filhos de Deus e nós não somos pela guerra, nós somos pela paz. E a própria palavra de Deus nos ensina a orar pela paz em Jerusalém. Não é verdade? Então a gente quer paz, mas a gente sabe que os sinais serão... O final dos tempos será bem difícil. Mas, enquanto estivermos aqui, o Senhor Jesus nos fortalecerá. Então você fez a coisa certa em escolher estar aqui. Porque a verdade é que você poderia estar em outros lugares, mas você decidiu, você fez uma escolha. Você escolheu estar na presença de Deus. E isso, irmãos, é a melhor coisa que nós podemos fazer para a nossa vida. E eu estou muito feliz e sinto a responsabilidade nessa manhã de falar de alguém. Não um simples alguém. Que também passou por prisões. Porque esse é o tema do nosso Acampa Dentro. Quebrando as cadeias. E o tema é, dos servos de Deus também passam por dificuldades. Como ontem a pastora Rebeca disse aqui na pregação, e foi uma pregação maravilhosa e mudou a nossa vida. Você que não veio, assista a palavra de ontem. Você que está em casa nos assistindo agora, assista a palavra de ontem, porque foi uma palavra transformadora, foi um culto maravilhoso. E o que eu quero começar nessa manhã falando com vocês é que essa pandemia, o mundo já é difícil de um lugar de se viver, né, igreja? Vamos falar a verdade. É, como a gente diz, é para macho e fêmea mesmo. É para aquele que fala, não, pode bater no peito, é gol, né? Né, Wilson? Mas é difícil. É difícil. O mundo é um lugar difícil. E o Senhor Jesus nos alertou. No mundo tereis aflições. No mundo tereis aflições. Mas tem bom ânimo. Isso é instrução, irmãos. Isso é instrução para mim e para você. Tem bom ânimo. Então, irmãos, vamos aproveitar e renovar as nossas forças aqui, em todos esses dias. Irmão, vai pegando tudo, vai tomando posse de tudo, fala, é meu, não abro mão, estou indo embora transformado, estou indo embora cheio, estou indo embora melhor, aleluia. Não apenas um dia, mas para a nossa vida, né, irmãos, em nome de Jesus. E muitas vezes eu não conheço a vida de todos aqui, né? Nem de todos que estão nos assistindo. Mas muitas vezes você, passando por dificuldades e passando por problemas, talvez aquele momento que você chegou ali no fundo do poço, você olha para cima e pensa que Deus é um ser tão distante. E Ele está lá nas nuvens, olhando para baixo e vendo a sua situação e não fazendo nada. Olha, o meu filho, eu te fortaleço. Não, irmãos, Deus não é um telespectador.
Deus não está vendo o seu sofrimento de braços cruzados. Não, eu estou ouvindo sim. Eu sou grandioso. Ele é grandioso e Deus sabe disso. Glória a Deus. Deus é perfeito, Deus é santo, Deus é a majestade. Ele é o Rei dos reis e Senhor dos senhores. E todo joelho terá que se dobrar e toda língua terá que confessar que Jesus Cristo é o Senhor. Até aqueles que não creram, até os assassinos, até os homens maus de todo o tempo, de toda a história, terão que se ajoelhar, terão que se prostrar e reconhecer que só Ele é o Senhor. Aleluia, igreja! É uma manhã de mudança, aleluia! Porque Deus não é cruel. Ele não é cruel, Ele não olha a nossa dificuldade, o nosso sofrimento, o nosso dia a dia, apenas olhando e dizendo, não te fortaleça, irmão. Ele está do nosso lado, de mão dada com a gente, dizendo, vem, eu te ajudo, eu sou a tua força. Mas a questão é, você tem recorrido a essa força? Você tem recorrido a essa força? Ou muitas vezes, irmãos, eu posso falar, ou muitas vezes você tem tido muita misericórdia de você mesmo. Ele sofreu mais do que qualquer um, porque Ele levou as dores de todos nós. Não é a dor de um, a dor de fulano, a dor de ciclano. Não, irmãos. Ele te ama. Ele te ama. E Ele levou as suas dores, os seus problemas, as suas doenças na cruz do Calvário. Não, irmãos. Nós não merecemos. Eu quero começar, não precisa pôr aqui o versículo, eu vou ler. A primeira prisão de Jesus. Jesus no Getsêmani. E saindo foi, como costumava, para o Monte das Oliveiras. E também os seus discípulos o seguiram. E quando chegou àquele lugar, disse-lhes, orai para que não entreis em tentação. E apartou-se deles cerca de 1 tiro de pedra. Era uma distância razoável. E pondo-se de joelhos, Jesus orava, dizendo, Pai, se queres, passa de mim este cálice. Todavia, não seja feita a minha vontade, mas a tua. E apareceu-lhe um anjo do céu que o confortava, que o consolava. E posto em agonia, orava mais intensamente. E o seu suor tornou-se em grandes gotas de sangue que corriam até o chão. E levantou-se da oração e foi ter com os seus discípulos. Olha que coisa extraordinária, igreja. Quem relata sobre o sangue, as gotas de sangue, o suor de sangue, é Lucas. Lucas era médico. E ele relata a história, ele relata os acontecimentos com a precisão de um médico. Ele diz, Jesus suou gotas de sangue de tanta agonia. E a gente vive hoje um momento em que o que mais se fala, e realmente, verdadeiramente é o que mais se vive, não digo de você em específico, mas em geral, é ansiedade. E isso piorou nesses 2 últimos anos com a pandemia.
a gente vive o amanhã e a gente esquece de viver o agora. E sabe o que eu noto? Que não é um problema espiritual. Porque Jesus não tinha problema nenhum espiritual. É emoção. Jesus sabia o que estava por vir. E esse fenômeno que acontece da pessoa suar sangue é o nível mais alto de estresse. Jesus, sim, Jesus. Por que eu estou falando isso? Porque talvez você está se sentindo culpado. E eu vim aqui nessa manhã dizer que tem solução para você. Que Jesus sentiu isso no Getsemane. Ele se sentiu esmagado. E ele estava lá no Monte das Oliveiras, lugar de prensa de azeite, lugar de esmagamento. E justamente ali foi onde ele suou gotas de sangue, no lugar de esmagamento, porque ele estava sendo esmagado. Ele já sabia o que estava por vir. Olha, mas tem uma diferença. Muitas vezes a gente imagina o que está por vir e a gente sofre por antecipação, sem ao menos a coisa acontecer. A gente faz uma história mirabolante na nossa cabeça. A gente já imagina fulano falando isso, ciclano falando aquilo, e nem aconteceu ainda nada disso e talvez nem vá acontecer. Mas Jesus sabia o que estava para acontecer. Tanto que antes de ir ali para o jardim, ele diz, é chegada a minha hora. Ele já sabia. Então para de inventar história na tua cabeça. Esse é um começo bom. Posso dizer por mim, eu tenho ensinado o meu filho, ele é ansioso, acho que é igual a mãe dele, não sei. E quando ele está fazendo uma coisa e ele já começa a pensar no amanhã, eu falo, filho, vamos viver o hoje. Vamos focar o que a gente está fazendo agora. Ei, irmãos, isso é uma boa tática, viu? Deixa eu te ajudar aqui um pouquinho também. Que eu passei aí algumas dificuldades e hoje eu posso usar como testemunho e posso ajudar você que passar por isso também. Vamos viver o agora. Vamos aproveitar esse acampa dentro. Vamos ouvir tudo que tem Deus está derramando para nós. Vamos sair daqui fortalecido emocionalmente, espiritualmente, fisicamente. Pode até estar um pouquinho cansado, irmão, mas quando aqui está bom, ó, ninguém te derruba. E é aqui que o diabo tem tentado acabar com a nossa vida. Porque ele sabe que se aqui parar, para tudo, não adianta. E é onde ele tem atacado. Mas aqui não, Satanás, aqui não. Aqui não, aqui você já perdeu. Porque esse povo aqui é forte, é bem instruído e recorre sim aos seus pastores quando passa por algum problema. Não é verdade, igreja? Amém. Jesus suando gotas de sangue porque sabia o que estava para acontecer. E os homens vêm e prendem Jesus e o levam até Caifás, até o Sinédrio. E eles levam Jesus para ser julgado, um homem inocente que não cometeu nenhum pecado. Mas ele incomodava os fariseus, os hipócritas, os atores lá que falavam, oh Deus, e rasgavam as vestes. E Jesus incomodava, glória a Deus. Aí, igreja, em Salmos 22, Davi, de repente, começa a profetizar. Ele começa a escrever e começa a profetizar sobre algo que iria acontecer. E olha só que coisa extraordinária. De repente, Jesus é julgado ali pelo Sinédrio e é condenado. E ele então é colocado num buraco na casa de Caifás para passar a noite na prisão. Um buraco.
Um buraco sem ventilação. Quem foi para Israel pôde ver esse buraco. Hoje esse buraco é limpo, é claro, tem turista. A gente vai, a gente se emociona, a gente vê onde Jesus ficou preso. Mas naquela época, irmão, o preso ficava lá embaixo e não era limpo, não. Você imagina comigo a ansiedade de um preso sabendo que vai morrer no outro dia? O que acontece com o corpo dele? Aquele lugar cheirava mal. Aquele lugar era sujo. Era um lugar imundo. Era um lugar que fedia, que cheirava mal. E o nosso Jesus, inocente, foi colocado nesse buraco. Agora pensa comigo, que quando ele é colocado nesse buraco, nessa prisão, você já imaginou que o emocional dele continuava agindo? E ele sabia o que estava para acontecer? O emocional ainda estava agindo, ele ainda estava naquele nível de esmagamento. Mas agora nem ar puro ele tinha para respirar. E de repente Davi faz uma profecia e diz assim, que é Jesus falando, né? Não te alongues de mim, pois a angústia está perto e não há quem ajude. Muitos touros me cercaram, fortes touros de Bazã me rodearam, demônios. Abriram contra mim suas bocas como um leão que despedaça e ruge. Olha só, como um leão que despedaça e ruge. Os demônios em volta ali de Jesus, rindo, zombando. Ah, agora acabou. Como água me derramei, e todos os meus ossos se desconjuntaram. O meu coração é como cera, derreteu-se dentro de mim. Uau, como a ingratidão, a injustiça dói. A minha força se secou como um caco, e a minha língua se apega ao paladar, e me puseste no pó da morte. Pois me rodearam cães, e o ajuntamento de malfeitores me cercou. Aqui é Jesus, o que Jesus está passando ali naquele buraco. Uma dor emocional que causou suor de sangue. De repente ele é preso, colocado num buraco, e os demônios começam a cercá-lo e rugir como um leão, com dentes que parecem barulho despedaçando carne, rugindo como um leão em volta dele. Amanhece o dia, Jesus é levado a Pilatos e condenado. Jesus é crucificado. Terceira prisão. Um homem que não fez nada para merecer aquilo. Pelo contrário, só ajudou, só curou, só levantou, só restaurou. De repente ele está na cruz, preso, não tem para onde ir. Talvez você esteja se vendo preso. Você está olhando e falando, eu não tenho para onde ir. Eu não tenho para onde ir. Talvez você esteja se sentindo como uma pessoa lançada no meio do mar, que dá um giro de 360 graus e não enxerga nada, nem uma ilha, nem um socorro, nem um bote, nem uma boia. Ninguém dizendo, vem para cá, eu estou dizendo com você agora.
E de repente você se vê nadando no meio do mar. E você sente suas forças enfraquecendo e você diz: eu vou afogar. Eu vou afogar. Não estou enxergando nada, vou afogar, vou morrer, acabou. Mas hoje você sai daqui sabendo que o socorro é presente, você não está sozinho e você não vai morrer nessa circunstância difícil, nesse problema difícil. Você vai passar essa fase e você vai vencer, porque Jesus é conosco e Ele nos chama de mais do que vencedores. A igreja, nós somos mais do que vencedores. Chegou a hora da gente tomar a posição, o nosso lugar. E chega de mimimi, irmãos. Nós somos uma igreja consciente do que a Bíblia ensina, do que a palavra ensina. Vamos olhar para o alvo, Jesus Cristo, o autor e consumador da nossa fé. Eu quero ler para vocês a carta de um médico. Um médico francês fez um relato sobre os momentos que Jesus passou em agonia. E eu quero ler para vocês. Pode aumentar um pouquinho o teclado. Doutor Barbete. Sou um cirurgião e dou aulas há algum tempo. Por 13 anos vivi em companhia de cadáveres. E durante a minha carreira estudei anatomia a fundo. Posso, portanto, escrever sem presunção a respeito da morte como aquela, a morte de Jesus. Jesus entrou em agonia no Getsêmani e seu suor tornou-se como gotas de sangue a escorrer pela terra. O único evangelista que relata o fato é um médico, Lucas, e o faz com a precisão de um clínico. O suar sangue ou hematidrose é um fenômeno raríssimo. É produzido em questões excepcionais e para provocá-lo é necessário uma fraqueza física acompanhada de um abatimento moral violento causado por uma profunda emoção, por um grande medo. O terror, o susto, a angústia terrível de sentir-se carregando todos os pecados dos homens devem ter esmagado Jesus. Tal tensão extrema produz o rompimento das finíssimas veias capilares que estão sob as glândulas sudoríparas. E o sangue se mistura ao suor e se concentra sobre a pele e então escorre por todo o corpo até a terra. Conhecemos a farsa do processo preparado pelo sinédrio hebraico. O envio de Jesus a Pilatos e o desempate entre Herodes e Pilatos. Pilatos teve que ceder. E então ordenou a flagelação e o chicoteamento de Jesus. Os soldados despojam Jesus e tiram a roupa de Jesus e o prendem pelo pulso em uma coluna do pátio. A flagelação se efetua com tiras de couros múltiplas sobre as quais são fixadas bolinhas de chumbo e pequenos ossos. Os carrascos devem ter sido 2, um de cada lado e de diferentes estaturas. Golpeiam com chibatadas a pele já alterada por milhões de microscópicas hemorragias de suor de sangue. A pele se dilacera e se rompe, o sangue espirra.
A cada golpe, Jesus reage em um sobressalto de dor. As forças se esvaem. Um suor frio lhe impregna a fronte. A cabeça gira em uma vertigem de náusea. Calafrios lhe correm ao longo das costas. Se não estivesse preso pelos pulsos, cairia numa poça de sangue. Depois vem o escárnio da coroação, com longos espinhos, mais duros que os de acácia. Os algozes entrelaçam uma espécie de capacete e o aplicam sobre a cabeça de Jesus. Os espinhos penetram no couro cabeludo, fazendo-o sangrar. Os cirurgiões sabem o quanto sangra o couro cabeludo. Pilatos, depois de ter mostrado aquele homem dilacerado à multidão feroz, o entrega para ser crucificado. Colocam sobre os ombros de Jesus o grande braço horizontal da cruz, que pesa em cerca de 50 quilos. A estaca vertical já está plantada sobre o Calvário. Jesus caminha com os pés descalços pelas ruas de terreno irregular, cheias de pedregulhos. Os soldados o puxam com as cordas. O percurso é de cerca de 600 metros. Jesus, fatigado, arrasta um pé após o outro e frequentemente cai sobre os joelhos. E os seus ombros estão cobertos de chagas e de ferimentos. Quando ele cai por terra, a viga lhe escapa e escorrega, e ele esfola o dorso. Sobre o Calvário tem início a crucificação. Os carrascos despojam o condenado, tiram a roupa do condenado, mas a sua túnica está colada. A sua túnica está colada nas chagas dos ferimentos, e tirá-la produz dor atroz. Quem já tirou uma atadura de gaze de uma grande ferida pode imaginar do que se trata. Cada fio de tecido adere e cola a carne viva. Ao arrancarem a túnica, se laceram as terminações nervosas, postas em descobertos pelas chagas. Os carrascos dão um puxão violento, e há risco de toda aquela dor provocar uma síncope, mas ainda não é o fim. O sangue volta a escorrer. Jesus é deitado de costas. As suas chagas se incrustam em pedras e pequenos elementos. Depositam-no sob o braço horizontal da cruz. Os algozes tomam as medidas. Com uma broca é feito um furo na madeira para facilitar a penetração dos pregos. Os carrascos pegam um longo prego pontudo e quadrado. Apoiam-no sobre o pulso de Jesus e com um golpe certeiro de martelo o plantam e o rebatem sobre a madeira. Jesus deve ter contraído o rosto assustadoramente, porque um nervo mediano foi lesado. O nervo. Pode-se imaginar aquilo que Jesus deve ter provado, uma dor lancinante, agudíssima, que se difundiu pelos dedos e espalhou-se pelos ombros, atingindo o cérebro. A dor mais insuportável que um homem pode provar, ou seja, aquela produzida por lesão dos grandes troncos nervosos,
provoca uma síncope e faz perder a consciência. Mas em Jesus não. Em Jesus não. Ele está consciente do que está acontecendo. Porque era por nós, igreja. Era por nós. Onde nós estaríamos hoje se não fosse Jesus? Quem seríamos nós se não fosse Jesus? O nervo é destruído só em parte. A lesão do tronco nervoso permanece em contato com o prego. Quando o corpo for suspenso na cruz, o nervo se esticará fortemente como uma corda de violino, esticada sobre a cravela. A cada solavanco, a cada movimento vibrará, despertando dores dilacerantes, e elevam a Jesus. Os ombros da vítima esfregam dolorosamente sobre a madeira áspera. As pontas cortantes da grande coroa de espinho penetram o crânio. A cabeça de Jesus inclina-se para frente, uma vez que o diâmetro da coroa impede-se de apoiar na madeira. Cada vez que o mártir levanta a cabeça, recomeçam pontadas agudas de dor. Pregam-lhe os pés. Ao meio-dia, Jesus tem sede, porque não bebeu nada desde a tarde anterior. Estava desidratado pela perda de tanto sangue. Seu corpo é uma máscara de sangue. A boca está semiaberta e o lábio inferior começa a pender. A garganta seca lhe queima, mas ele não pode engolir, ele tem sede. Um soldado lhe estende sobre a ponta de uma vara uma esponja em bebida ácida, um uso entre militares. Tudo aquilo é uma tortura atroz. De repente, um estranho fenômeno se produz no corpo de Jesus. Os músculos dos braços se enrijecem em uma contração que vai acentuando o bíceps, esticado e levantado. Os dedos se curvando. É como acontece a alguém ferido de tétano. Há isso que os médicos chamam de tetania. Quando os sintomas se generalizam, os músculos do abdômen se enrijecem em ondas imóveis. Em seguida, aquelas entre a costela, os dedos, os do pescoço e os respiratórios se enrijecem. A respiração se faz pouco, o ar mais curto, o ar entra, mas não consegue sair. Jesus respira com o ápice dos pulmões. Ele tem sede de ar. Ele tem sede de ar. Como um asmático em plena crise, seu rosto pálido, pouco a pouco se torna vermelho, depois se transformou num violeta púrpuro. Jesus é envolvido pela asfixia. Seus pulmões cheios de ar não podem mais esvaziar-se. A fronte está impregnada de suor, os olhos saem fora de órbita. Mas de repente algo acontece. De repente algo acontece. Lentamente, com um esforço sobre-humano, Jesus toma um ponto de apoio sobre o prego dos pés e esforça-se a pequenos golpes. Se eleva, aliviando a tração dos braços. Os músculos do tórax se distendem. A respiração torna-se mais ampla e profunda. Os pulmões se esvaziam e o rosto recupera a palidez inicial. Mas por quê? Por que esse esforço?
porque Jesus quer bradar: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Só alguém com muito amor consegue dizer essa frase em profundo sofrimento. E logo em seguida o corpo de Jesus começa a se afrouxar de novo e a asfixia recomeça. Foram transmitidas 7 frases pronunciadas por ele na cruz. Cada vez que ele quer falar, deverá elevar-se, tendo como apoio o prego nos pés. É inimaginável. É inimaginável. É inimaginável. Atraídas pelo sangue que ainda escorre e pelo coagulado, enxames de mosca zunem ao redor do seu corpo, mas ele não pode enxotá-las. Pouco depois o céu escurece, o sol se esconde. De repente a temperatura diminui, logo serão 3 da tarde. Depois de uma tortura que dura horas, todas as suas dores, toda a sua sede, todas as suas cãibras, toda a sua asfixia, todo o latejar do nervo mediano, lhe arrancam um lamento. Deus meu, por que me desamparaste? E Jesus grita: está consumado! Está consumado! Aleluia, Jesus! Nós não merecemos teu amor, Senhor. E em seguida, num grande brado diz: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Você pode imaginar um pouquinho da dor que Jesus passou? Ele não tinha analgésico. Ele não teve uma cama para correr quando ele sentiu medo. Ele não teve um lugar para correr quando ele sentiu medo. Ele não pôde fugir da situação, não. Ele se entregou voluntariamente para que eu e você estivéssemos aqui hoje, para que você tivesse esperança, porque nessa vida nós estamos como passageiros. A vida, irmãos, é como uma ponte. A gente não faz casa sobre a ponte. A ponte é lugar de passagem. Para você chegar em algum lugar, ela é um lugar de passagem. E assim nós estamos aqui nessa terra. É uma passagem. É claro que no meio dessa passagem, muitos levantes irão acontecer conosco. Muitos e muitos e muitos. Mas isso aqui é importante, ó. Porque juntos nós somos mais fortes. Jesus é colocado no túmulo. E o diabo pensa: venci. Venci. Acabou. Não tem mais jeito.
o diabo faz festa. Acabei com ele, acabamos com ele. Aquele que era a vida está lá no túmulo. Acabamos. Devem ter até feito uma festinha. Quem ri por último ri melhor, igreja. Que o inimigo não sabia o plano de Jesus. O que o inimigo pensou que era o fim, era apenas o começo. Era apenas o começo. Era apenas o começo. A sua vida, irmão, pega toda essa experiência que você já passou. Tá bom, irmãos, a gente leva aí algumas coisas, sim, a gente leva, eu também levo. Mas aqui é lugar de passagem. Não para no meio da ponte não, irmão. Não para no meio da ponte não. Pega na minha mão, vamos caminhar junto. Vamos correr a passos largos até Jesus, até a nossa salvação, porque a nossa esperança é o céu. A nossa esperança é o céu. Aleluia. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci. Não era o fim. E talvez você chegou aqui com a última gota de força da sua vida, dizendo: não aguento mais. É o fim. Acabou. E eu vim aqui nessa manhã dizer profeticamente para você: não acabou nada. Não acabou nada. Pega a tua espada. Você é valente, você é forte, você é valoroso. Deus não te escolheu por qualquer coisa. Problema todo mundo tem. Dificuldade todo mundo tem, cada um numa área. Mas pega na minha mão e vamos junto, igreja. Pega na mão do outro e vamos junto, igreja. Vamos junto, igreja. Apenas começou. Apenas começou. A sua liberdade começou. A sua liberdade começou. Quando o inimigo pensou: acabei com ela, acabei com ele, Jesus diz: você não sabe de nada, inimigo. Eu estou apenas começando uma obra extraordinária na vida da minha filha, na vida do meu filho. Pega a tua espada, levanta o teu rosto, anima-te e caminha rumo ao alvo, que é Jesus Cristo. Ele morreu, mas ao terceiro dia ele ressuscitou. Jesus está vivo. Ele passou por isso, passou para que eu e você compreendêssemos que toda dor tem fim. Toda dor tem fim. Ele não tinha alguém ali com ele para enfrentar com ele o que ele tinha que enfrentar, mas nós temos. Nós temos, porque Deus é presente. Deus não é um espectador, não está olhando nossa vida do céu. Não, Ele está aqui. Então fala para Ele qual é a tua necessidade. Irmão, reconheça as suas fraquezas diante de Jesus. Reconheça. Qual é o problema em reconhecer? Aqui todo mundo calça 40 e mede 1,80 m. É isso? Eu cresci um pouquinho. Ai, que coisa boa. Diabo. Quanto mais ele vem para cima, mais eu fico com sangue nos olhos. Quanto mais ele tenta destruir minha família, mais eu fico com sangue nos olhos. Faça assim, irmão. Tome um posicionamento verdadeiro na tua vida. Ele está vindo para cima, está tentando acabar com você. Ó, irmão, fica com sangue nos olhos e fala assim: Jesus, me ajuda. Jesus, me ajuda, porque eu não vou parar. Diga comigo, igreja: eu não vou parar. Eu não vou parar. Eu não vou parar. O inimigo pensou que tinha acabado com você,
Mal sabe Ele que a sua história acabou de começar, viu? Ele sabe o que você sente, porque Ele também sentiu. Ele sabe. Ele não te condena por ter dor, porque Ele também sentiu. Sentiu tudo isso que eu acabei de descrever para vocês. Ele não te condena. Mas agora, levanta o rosto, anima-te e vai. Vai. Pastor José Luiz, vem aqui, por favor. Aleluia, igreja. Abismos tão profundos, e então vê que não há mesmo saída. Quando pensas que chegou o fim de tudo, estás num túnel e não vê a luz no fim. Saiba que foi no escuro como este que brilhou lá de Belém o sol pra mim. E em lugar de desespero e frustrações, Jesus Cristo me deu vida e confiança. Ele é o amigo mais chegado, que desfaz os montes e traz esperança. Olhe pro céu agora, saia da escuridão. Você olha para o céu e percebe que você não está sozinho. Não está sozinho.